Olá, meu povo! Gente, hoje nós levantou de madrugada, viu? Que nós vamos filmar o Geraldo e a Iracema fazendo rapadura. Um casal gente boa, viu? E eles me avisaram que vai fazer rapadura hoje e nós vamos pra lá. Agora é 4h pouco da manhã, mas o Geraldo disse que lá ele começa às 3 horas, viu? Então eu já tô atrasado, viu? E nós vamos lá filmar o dia, a lida deles lá, fazendo rapadura. E aqui na nossa região aqui de Juruáia, Minas Gerais, nós agora tem pouquíssima gente que faz rapadura, essas coisas de engenho ainda, sabe? Tem muito pouca gente. E antigamente quase todo mundo tinha um engenho, era menos família, né, tudo, mas quase todos tinham um engenho, daqueles tocado a cavalo, né? Eles ficavam rodando em volta assim, moendo a cana para fazer. Fazia melado, fazia rapadura, açúcar mascavo, às vezes, né, fazia também. E naquela época lá o pessoal, o meu pai mesmo conta que na casa, ele foi criado com os avós dele, e ele tomou café feito na garapa. Tomou café adoçado com rapadura. Então naquela época era essencial ter um engenho lá, né, para fazer essas coisas pro dia a dia, pro consumo da família, né? Então meu pai viveu essa época lá, fazendo essas coisas lá na casa da avó Marica. Né? Ele foi criado lá com eles e ele conta essas histórias para mim. Eu gosto de ver ele falar o que acontecia lá na casa da avó dele quando ele era criança. Então nós vamos lá filmar eles, o Geraldo e a Iracema fazendo rapadura. Inscreve no canal aí, ajuda a gente a crescer o canal. Dá um joinha no vídeo. E vamos gravar a nossa gente aqui da nossa região. Mostrar as coisas do nosso povo aqui. Conversar, bater papo. Esmiuçar mesmo aquele baú de emoções que tem no coração de cada ser humano. Isso é maravilhoso, né? Conversar com as pessoas, saber das histórias, das suas, aquelas lembranças que traz muita saudade. E é isso que move o ser humano, viu? Isso é muito bom. O que nós temos de melhor aqui na nossa região é a nossa gente, né? No nosso povo. Então vamos preservar ajudar a contar a história, né? O pessoal que faz rapadura, tem muita gente que lida na roça, ainda tem carro de boi, pessoal engorda porco, né? Cria aquela porcada no mangueiro. Então vamos contar a história do nosso povo. Valeu? Vou fazer um café aqui agora e vamos partir lá pro Geraldo. Nós ver ele fazendo rapadura. Valeu?
Aí o pessoal já tá na lida. Cheguei até um pouco atrasado. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Paulinho. Tudo bem? Bem, e você? Começou cedo hoje, hein? Graças a Deus. E... Tem tudo dar graça, né? Graças a Deus nós conseguimos começar cedo. Ô Geraldo, nós veio aqui gravar você fazendo rapadura e contar um pouco da sua história aqui. Como que você veio parar nesse lugar, se você nasceu aqui mesmo, entendeu? Eu, na realidade, Paulinho, eu sou natural de Monte Belo, nascido e criado em Monte Belo. Em Monte Belo que você nasceu. Monte Belo. Sim. E como que você veio parar aqui? Ah, meu pai sempre naquela luta de querer sair da onde nós morávamos. Sei, Porque lá que é um lugar muito difícil, longe da cidade. sei. E sempre caçava um sítio para vender, né? Ele às vezes achava um sítio do gosto dele e não vendia as terras dele. É, Meu pai tinha um sítio lá em Monte Belo também. Vai pro lado da Santa Cruz da Aparecida. ah, sim, você é de lá. Sou. Sei. Aí um certo dia ele achou esse sítio aqui. Meus parentes interessou nas nossas terras lá. Vendeu lá e compramos aqui. Sei. Isso foi no ano de 92. E essa... Então, é tão engraçado que... Ah. Engraçado, ou será se é coincidência. Eu mudei pra cá no dia que eu fiz 20 anos. No dia que você fez, no seu aniversário de 20 anos, você mudou pra cá? 20 anos nós mudamos pra cá, no dia 21 de setembro de 1992. 92. Ah, No então já próximo 21 de setembro, agora vai fazer 31 anos, né? Tá? 31 anos que vocês moram aqui nessa Moro. região. E essa tradição da rapadura, Geraldo, ela vem dos antepassados seu? Como é que é? Porque a gente percebe que... Porque eu encontrei a Iracema lá em Juruá esses dias, e eu perguntei, e aí, Iracema, quando vai fazer rapadura? Ah, o Geraldo tá louco pra fazer. Então, quer dizer, a gente percebe que você é apaixonado por essas coisas, né? E como que surgiu? É dos antepassados? Sempre fizeram? O meu pai fala que ele praticamente nasceu dentro do engenho. Ah, é? O meu avô fazia, o meu pai passou a tradição pro meu pai, e eu ajudei meu pai até, na realidade depois que nós mudamos pra cá eu ajudei pouco, mas sempre tinha aquilo no sangue, né? Sim. Aí todo mundo foi parando, meu pai parou, eu que meu irmão fez umas vezes ali no engenho dele, tocado com um cavalo. Sim. Aí um dia eu falei com a esposa, vamos montar o nosso aqui, vamos. Aí montamos e compramos essa engenhoca aí elétrica. Sei. E vai seguindo a tradição, né? Meu pai fala que ele não sabe contar quando começou, mas isso aí, Vem lá igual do... você falou, veio no antepassado, né? Sei. E você chegou a tomar café de garapa ou não, Geraldo? A minha mãe socava a cana no pilão, Nossa, a cana, sei. para fazer café. Pra fazer o café. De garapa, ela fez muitas vezes, de rapadura. Sei. Café de rapadura hoje, de vez em quando, ainda fez. Ainda faz, né? E é gostoso, viu, Eu velho? tirei o açúcar do meu café, mas com rapadura, de vez em quando, eu ainda faço. Sei. E a fornalha sua é um espetáculo, né? Precisava melhorar um pouco mais, mas graças a Deus. Isso aqui, Paulinho, é igual você falou, isso aqui é para quem gosta. Porque é muito trabalhoso, não é, Geraldo? Isso aqui é para quem é apaixonado mesmo, você vê o processo demorado. É calor durante 3 horas aqui em borda desse tacho. Sei. Né? Explica aí, o primeiro tacho aí é o processo de... Pra tirar as impurezas, pra ele ferver. O primeiro passo aqui, você põe a garapa. Antes dela ferver, você tem que tirar essa impureza. Sei. É a espuma, né? Para tirar a espuma. Uhum. Aqui pra você ver. Ah, ela vai saindo essa Isso, esse aqui espuma, né? é a sujeira da A garapa. sujeira da Agora garapa. esse aqui não sai muito, nós passa, nós faz 2 coagens ali. Sei. Passa por 2 coador. Uhum. Então ela sai menos. Mas quando meu pai fazia que o processo era mais complicado ainda, não tinha tanto jeito de coar, Sei. dava mais sujeira. Uhum.
Essa aqui, Paulinho, eu fiz em formato diferente, que essa aqui é a cópia dos fanis, que a minha esposa também vem da tradição de rapadura. Sei. Né? Fanis, o pessoal dos Honório fazia rapadura. Então a fornalha do meu pai, ela tinha um resfriador. O tacho era mais fundo e a parte de cima era feita em cimento natado. Então a guarapa vinha até ali e parava, quando estava vinamelado. Ele, no ponto que está aqui, você pode deixar ferver à vontade que ela não derrama. Na hora que começa a virar melado, do jeito que está aqui, se você deixar ferver, ela sobe e derrama. Aí ela sobe e transborda, o tacho. Você sabia que no bairro dos Gomes, onde o bairro tradicional, tinha 14 engenhos montados antigamente? Então, Geraldo, eu até fiz uma introduçãozinha desse vídeo lá em casa e eu contei um pouco, porque ali nos Gomes, antigamente era menos família, né? Então eu ainda falei, e eu converso às vezes com meu pai, e ele fala que quase todo mundo tinha engenho, né? Aquelas famílias que tinham um pouco de terra, então eles viviam disso, né? Assim, fazia rapadura para o consumo, essas coisas assim. E eu contei um pouquinho, então fala aí, o que você sabe lá dos Gomes, assim, do pessoal que era tradicional em fazer rapadura lá? Porque eu falo sempre, eu sou igual você, né? Eu gosto muito da coisa antiga, né? Sei. Então eu tenho muita amizade com o pessoal mais antigo do bairro dos Gomes. Conheci os mais velhos, já faleceram. E quem contou essa história aqui foi o tio Tito. Ah, Tito do bairro. sei. Ele falou assim, olha, você sabia que aqui no bairro dos Gomes tinha 14 engenhos montados? Eu não sei falar o nome de todos. Sei. Mas parece que o último que resistiu foi o do seu Zico, né? O Zico Nabor, que é o pai do Rordão. Inclusive o meu sogro fala que você quer saber da história do povo dos Gomes, conversa com o Rordão. O Rordão é entendido, né? Sabe a história ali do nosso bairro. E lá os avós da Iracema também mexiam com isso, né? O vovô Anis, no caso, ele só não faz até hoje porque 96 anos já aproximando. Sei. E ele não enxerga muito bem. E a saúde não é lá 100% mais, né? Mas ele fala que se ele enxergasse, ele ia fazer rapadura. E os engenhos tá lá ainda, o engenho. O engenho tá montado, ele só desmanchou a parte da varanda da fornaia. Sei. O engenho do vô tá montado até hoje. Sei. Então não tem como não apaixonar, né? Porque é uma tradição de família, tanto da sua quanto da Iracema. Eu falo assim que talvez nós seja a última geração que vai fazer isso aqui. Então, rapaz, eu tenho medo disso, viu? Porque eu gosto disso, né? Dessas coisas. E essas coisas vai se perdendo, né? No tempo. Embora que hoje, com essa divulgação que tem das coisas da roça na internet, essas coisas, tá ficando bom, não tá, Geraldo? Para vender os produtos é fácil, é bom, não é? Os seus produtos, eles saem rápido. Eu falo assim que você escuta muita frase na internet que fala que quando você faz o que gosta, dinheiro é só uma consequência. Isso. Então nós faz isso aqui porque gosta. E outra, os nossos clientes, você passa um tempo sem fazer, cadê aquela rapadura? Não tem, não tá fazendo, parou, por que não tem? Então isso é igual eu sempre comento que era assim quando começa aqui, a satisfação da gente de levantar 2 horas da manhã e começar a fazer isso aqui, é porque você sabe que você agrada. Isso. Dá até um pouco disso. Isso é o que é mais importante, né? Dá até um pouco de emoção de falar, Isso. mas é a realidade, né? E é igual eu te falei, eu tenho medo disso aqui. Não é que eu tenho medo, isso aqui vai acabar. Vai chegar um ponto, a não ser, Paulinho, que essa roda já dá o contrário. Porque hoje você não vê mais jovem falando que vai ficar aqui, que vai trabalhar na roça. Não quer, né? Não, você vê, eu tenho 2 filhos, um formado em ciência de computação, mora em São Paulo, e o outro é mecânico de moto. Olha pra você ver, totalmente oposto, totalmente diferente daquilo que eu fui nascido e criado. E você falou de tradição, por exemplo, hoje o pessoal fala em frio, né? Quando eu era pequeno, na minha adolescência, nós íamos buscar cavalo no pasto para colocar no engenho para moer a cana, pisava na geada, a geada entrava no vão do dedo. E nós não ficávamos doentes. Era muito frio. Era muito frio. Fazia muito mais frio era que frio agora. E nós tínhamos resistência, porque nós nascíamos naquilo ali, né? Isso. Nós nascemos no meio da geada, pisando no gelo.
tirar essa água daqui para passar o metaluado para cá. E você usa a cuia ainda, Geraldo? É, ainda tem as cuias de cabaça. Aí. Que antigamente no engenho só usava cuia, Só né? usava a cuia, né? Hoje nós mudou um pouquinho, tá usando outro tipo de material, mas é... Eu tenho até uma foto, depois se eu lembrar eu posso te mostrar. O vovô que eu te falei, o vô Anísio, que é o vô da Iracema, ele tem uma cuia de alumínio. Uma cuia de alumínio. Que era dele formar a rapadura. Sei. Uma curiosidade, Geraldo, aquela espuma ali que sai da garapa, você faz o que é feito com ela? O que você usa pra quê? Dá pra porco? Trata de porco. E deve gostar muito, né? Porque o... Gosta muito. O pessoal fala que, o meu pai mesmo falava que, por exemplo, às vezes quando juntava muito, aí não dava um dia só, né? E você sabe, guarapa azeda, guarapa azedona ela vira cachaça. Vira cachaça, né? Ela fermenta, né? Sei. Aí meu pai falava que o porco comia lá a espuma, por causa de ser fermentado, o porco dormia mais, engordava mais. Ah, é? Ele ficava meio tonto. Eita, essa história. Modernizou tanto que hoje não puxa mais a cana do carro de boi. Então, hoje você usa a motinha pra... Hoje o meio de transporte é a moto carreta. Aí agora reparte a guarapa em 2 tachos, que aí adianta a fervura dela. Aí ela apura um pouco mais rápido. Apura um pouco mais rápido. Porque o processo até chegar lá na forma é bem demorado, né? Bem demorado. Eu olhei a hora que você chegou, vi que ser umas 6 horas que você chegou aqui. Isso, umas 6 horas. Então Né? você viu, eu estava fumando o tacho. É bem provável que eu tenha posto ele fervilhando às 6. Não lembro direito a hora que é, mas 5h30, certo? O primeiro tacho ainda demora um pouco mais. Mas a média de apuração é 3 horas. 3 horas. Ô Geraldo, uma curiosidade minha, e essa época assim de seca, que tá mês de agosto agora, né? E é um tempo mais seco. A cana fica mais doce? Na realidade a cana não fica mais doce ou menos doce. Nesse tempo a cana tem menos água. Menos água. Ela é mais enxuta. Sei. Antigamente, até hoje meu pai, de vez em quando ele fala que os 4 meses que não tem R, maio, junho, julho e agosto. É os meses melhor pra fazer rapadura, pra você cortar taquara, pra você cortar bambu. Sei. A minguante desses 4 meses, você cortar um cabo de enxada. Falar em cabo de enxada, aí tem gente nem sabe o que significa isso, né? Então. Mas nós sabemos. E taquara também a gente não vê mais por aqui, Geraldo. A taquara tem uns 3 anos atrás, Paulinho. Eu cortei muito, eu gosto de fazer balaio também. É.
Só que faz uns 3 anos que eu tô procurando, não tô achando. Então, o meu pai disse que naqueles matos do meu avô ali tinha uma moita de taquara, sabe? Eu já andei lá, não consegui achar. Então, o teu pai mesmo comentou comigo um dia que tinha uma moita de taquara, mas provavelmente, Paulinha, deve ter sumido. Será Porque que... a taquara, ela tem um... Você vê, tudo lembra lá no meu pai que conta, né? A taquara, ela tem uma... Não sei explicar o que significa. Ela desaparece. A taquara tem 2 qualidades. Ah, sim. Ela tem a taquara lisa e tem a taquara ferpuda que eles falavam. Que ela tem uma ferpa na própria taquara. Só que ela é uma ferpa que não machuca a gente. Então o pai fala que ela desaparece depois de 7 anos, a outra brota. Então eu acho que ela vai voltar de novo. Se seguir o que vem Deus de antigamente, ela vai brotar de novo. Vai brotar de novo. Nossa, agora o fogo. Ó. Agora você aperta o fogo para adiantar aqui. Essa boca de fornar aí, eu já comentei pro rapaz fazer uma tampa, pra você pôr fogo e tampar. Pra evitar isso aí, mas Sei. devagarzinho nós chega lá. E eu achei interessante a sua fornalha, que eu nunca vi assim com um suporte para pôr a lenha, Geraldo. E para pegar fogo é muito melhor, né? Na realidade, você sabe para que serve o suporte? Ah, Isso aí na realidade não é o suporte, é o crivo da fornalha. sei. A fornalha sem isso aí ela não ferve. Não ferve? Não. Meu pai sempre falava o crivo da fornalha. Aí um dia ele explicou para mim. Porque se você tampar o fogo aqui, por exemplo, e não tiver a parte de baixo, o fogo apaga. Apaga, né? Você sabe que o fogo precisa do oxigênio para Ela queimar. ele precisa do oxigênio, né? Por isso que eu achei interessante desse jeito aí, a lenha não fica no chão. Isso, a lenha fica em cima. E ela incendeia, é muito mais fácil, né? E tem o fogo por baixo para entrar o oxigênio para pegar fogo na lenha. Então você pode fechar a parte de cima aqui, ó, que vai continuar queimando. Vai continuar queimando. Se você for numa fornalha de alambique, por exemplo, que os caras queimam maior, o alambique praticamente não queima lenha. Eles usam o bagaço, É né? bagaço. E a minha lenha também aqui, você pode ver, é lenha de eucalipto. Eu vou caçando os eucaliptos secos ali, Sei. nem eucalipto verde eu derrubo. Eu cato o seco aí no meio e vou pondo. Você vai catando os galhos, essas coisas assim. Ô Geraldo, vamos voltar um pouquinho mais no tempo aqui. Você conheceu os seus avós? Ou não? Não, eu conheci a avós só de parte de mãe. Só de parte de Só mãe. avós materna. Qual é a lembrança sua da infância, Geraldo? Ah, você sabe que a nossa infância, nós dois não muito longe de idade, nossa infância não foi fácil, né? A infância da nossa geração foi difícil. Só que não deixa de ter saudade da infância, porque casa de avós, né? Eu ia muito com a minha mãe na casa dos meus avós maternos, que foi que eu conheci. O meu avô paterno só lembro do dia que ele morreu. A única lembrança que eu tenho dele, 47 anos atrás. Eu ia fazer 4 anos de idade quando ele faleceu. Mas não deixa de ter saudade, não deixa de ter umas lembranças boas. Frequentava muito a casa do... Frequentava, eu ia na casa da minha avó, eu ia bastante, porque a minha avó era uma pessoa muito carismática. É. Minha avó chamava Olinda. Ela... Sempre que você chegava na casa da minha avó, não demorava muito, ela vinha com um bolo de fubá, um copo de leite, um café. Eles produziam assim as coisas no sítio também. Engordava porco, essas coisas assim? Engordava porco, tirava leite. O meu avô materno também tinha engenho. Tinha. E lá onde eu morava, ainda tem um tio lá que ainda segue a tradição de fazer rapadura. Ainda tem. Tem um irmão da minha mãe que ainda faz. E tem algum filho dele que interessa nisso Bem ou não? provável que não. Não? Que a única coisa que ele falou me ensinar para ele que até um tempo atrás ainda puxava cana no carro de boi. Agora um dos filhos puxa o trator para ele. Sei. Mas eu acho... E o engenho é elétrico? O engenho dele hoje é elétrico. É elétrico. Só que talvez para nele também. Que eu não acredito que os filhos vão seguir essa tradição não. Quando eu comecei a fazer aqui, Paulo,
Eu tinha esse tacho de cobre que tá aqui. E aqui era um desse material meio de alumínio batido. Mas é um tacho menor. Aí quando eu passei os dois pra frente, que juntou num só, um tacho de 40 litros, que começou a ferver aquele melado clarinho. E eu nunca vi o vô dele assim, eu fazia rapadura, eu comia rapadura dele, eu nunca via fazer, ela sempre falou que ele fazia uma rapadura clarinha. A hora que eu vi aquele melado apurando, que eu falei é igual a rapadura do vô, eu quase chorei de emoção de ver. De gostar do que tava fazendo. Isso é ter amor naquilo que faz, viu, Geraldo? E você viu que ela vai soltando a sujeirinha, de vez em quando você tem que estar passando a escumadeira, tirando. Sempre nesse daqui que solta mais. Nesse de trás ele sai mais, ó. Ô Geraldo, quando você construiu essa fornalha, o que você usou na massa? O pessoal usa para fazer fornalha para secador de café, Paulinho, açúcar. Açúcar. Mas como aqui eu já tinha um engenho montado, não tem a guarapa, aí, aliás, você não faz a massa só com a guarapa, né? Mas você põe a guarapa no meio para... a guarapa ela aumenta a dilatação da massa, né? Sei, aí ela é mais difícil para trincar. É mais difícil trincar. Sei. Ô Iracema, vamos conta pra nós um pouco da sua história lá, dessa tradição de fazer rapadura lá dos seus avós. E fala um pouco aí da sua história. Desde criança eu faço rapadura, né? Desde criança nós ajudamos a mexer no engenho, meu avô fazia, meu pai. E aí o Geraldo gosta, eu ajudo ele. E você também gosta dessa gosto. lida? Eu também gosto de ajudar. A gente acostuma, né? Foi criado E o que assim. que te traz de recordação da infância lá, da época que mexia no engenho lá dos seus avós? Bom, né? Todo Juntava mundo muita gente? com saúde, era muita Ou gente. mais eles que né? faziam? Era os filhos, tudo ajudava, né? A família lá era muito grande, E era bastante né? filho? Era bastante filho, tudo ajudava. A gente tem saudade, né, daquele tempo. Sei. E ainda tem o engenho lá hoje. Não Ainda funciona, tem. mas ainda tem. Ainda tem, O vô não abre mão, né? Tá lá ainda. Tá lá ainda o engenho. Com 96 anos, ele tá lá, firme e forte. Olha que mais beleza. saudável que nós. Eu vi ele esses dias. Ele tá bem, E ele graças tem a uma, Deus. uma memória, um raciocínio bem bom. Melhor Né? do que o nosso. Então, a memória dele é muito eu percebi boa. isso também. Muito boa. Mas que bom que vocês ainda lutam para preservar essa tradição, né? Que vem de lá dos nossos antepassados, né? Essas coisas. Enquanto nós da tiver roça. saúde para nós dois pelejar aqui, nós vai lutando, né? Porque os filhos já seguiu outro caminho, né? Vai parar em nós, Então, e o mais legal e interessante é a gente perceber que vocês não fazem assim por... Logicamente, além de ser um produto que é fácil de venda, vocês fazem por amor, por gostar, né? Porque Trazer uma certa... Uma recordação boa, né? Isso, é isso que é o interessante, né? Que é lutar para preservar essas... O Geraldo gosta demais, ele é apaixonado por rapadura. a gente percebe que ele gosta muito. Ele gosta muito, nossa. E você vê, o pai dele, ele nasceu fazendo rapadura, né? O pai dele fez a vida inteira. Eles são em 12 irmãos. É só ele que gosta, continua fazendo. O resto não quer saber disso não, eu segui outros caminhos. E na época que você era criança, lá na casa dos seus pais, eles
criava de tudo também? Porco, tirava porco, leite? Tirava leite, plantava milho, de tudo pro sustento, Tudo, né? o consumo da casa era produzido tudo no sítio. Tudo, não comprava nada, né? Porque Sei. naquela época as coisas eram muito difíceis, né? Tinha que trabalhar pra ter, né? Porque não tinha emprego, assim, pra comprar as coisas igual hoje, né? E nós acostumou com aquilo e hoje nós ainda tenta viver um pouco daquilo ainda. Sua mãe fazia muita quitanda Fazia. no forno a lenha. No forno a lenha. E faz até hoje. É, que legal. É muito bom essas coisas, né? E a gente acostumou com as coisas feitas em casa, parece que você compra lá no mercado, mas não é igual, né? É prazeroso fazer, né? É prazeroso fazer. Ah, que bom. Vamos continuar filmando ali o Geraldo na rapadura, né? Ah lá. Vamos cortar aqui. Agora já vai pro processo final de apuração, Geraldo. Aí você viu que no começo era um tacho só, né? Aí repartiu, agora vira um de novo. Pode ser já. Agora começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Agora para fria outra vez. E a bonitona tá aprendendo, né, bonitona? Eu tô aprendendo. Aí, ó. Tá derramando. Opa. Toda vez tem que acontecer isso. O geral fala que não é Tem que rapadura, peneirar assim, para ele derramar. abaixar. Se não sujar a fornalha, não É trabalhou, né? Vai lá pra você ver. E eu pensava que não subia. Sobe e derrama tudo se não manar. Enquanto ela tá nesse ponto aqui. Sem ela apurar, ela sobe sem parar. Um tacho desse aí vai dar quantas rapaduras, Iracema? Ai, deve dar umas 20. 20? É. E eram uns 60 litros de guarapa. E da primeira vez ela dá menos ainda. Não Menos sei ainda. explicar qual o motivo, mas. Ah, é? É. Todo primeiro tacho dá menos. Agora você imagina daqui uns anos, Iracema, a gente vendo essas coisas, a saudade que vai dar, hein? É. Porque chega uma hora que é preciso parar, né? Isso é natural da vida, né? Agora você... Sem contar a saudade que vai deixar nos filhos, né? Por isso a importância de registrar essas coisas, né? Um ano, né? Hoje era ser uma puro leite antes. Não põe o leite puro no meio da barraca.
Ah, ela dá uma apurada no leite primeiro. Lá no leite primeiro com um pouquinho Então de aqui açúcar hoje você vai fazer rapadura pura e com leite. e com leite. Esse dia a pessoa falou assim, como é que faz rapadura de leite? Eu falei, não, não é rapadura de leite, é rapadura com leite. Uhum. E a proporção que você põe, Geraldo? Ah, em média deve ser uns 8, 10 de leite Por cada taxa. receita, cada taxa. Sei. E ela dá um sabor muito bom, né? Dá. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha comido a rapadura da forma que você faz, Geraldo, com leite. Na realidade, Paulinho, eu comi rapadura com leite quando eu era criança, que meu avô fazia, meu avô materno. Sei. Tem que ser materno, que o paterno eu não conhecia. Uhum. Aí eu não lembro se o pai fez uma vez. Eu falei, gente, a rapadura com leite é bom demais. Aí um dia eu falei assim, vamos tentar fazer, né? Ela falou, não, vamos fazer, mas vamos apurar primeiro que dá muito trabalho. Porque você põe leite puro, por exemplo, no meio do melado, o leite talha, por causa da acidez. Ah, sim. Aí tentamos fazer uma vez e deu certo. E o povo apaixonou pela rapadura com leite. É muito gostosa. O sabor é diferente. É né? diferente. Mas tem uns clientes meus aí que compram rapadura e falam, não, rapadura pra mim é pura. Se você pôr alguma coisa no meio, não é rapadura mais, é doce. Ah, é? Mas isso é tradicional, né? Antigamente fazia com mamão, fazia com cidra, né? A última que eu fiz eu pus cidra. Você pôs cidra? E a gente quase não vê cidra mais, ô, É raro. Geraldo. Nós temos pés ali, nós estamos pelejando, formando. Ah, é? E produz. Produz um pouco. Esses pés que nós já conseguimos fazer rapadura 3 vezes. Iracema fez muda de semente, plantou uns pés, tem umas mudas compradas também que está produzindo. Uhum. Iracema. Esse ponto aí é o ponto do melado, né? É. Esse é o melado que ele vai ficar mais, assim, mais molinho. É, e você vai ficar mais molinho. Porque Tá tirando eu mais lembro quando mole. eu era criança, nós comia melado com farinha e era um melado duro, né? É. Enfiava o Então garfo. esse é o ponto. Tem gente que gosta mais duro e tem gente que gosta mais molinho. Aí a gente né? ia enrolando ele assim no garfo, né? É. Hoje eu tô tirando ele mais mole. Quem que é esse homem de cabeça branca ali tá com coisa ali? Aí. Vou esperar um Esse homem pouquinho. aqui, ó. Tá meio Essa é mole. uma ajuda. Esse aqui é minha sogra. Casaca prima da minha sogra. Esse aí também canta. São Paulo. É, a Mara São Paulo. É. Eu acho que ela voltou com os ambinhos. Então uma vez, esse tempo atrás, nós foi lá, ela tava lá. Tá começando a pegar, ó. Aí é pra ver o ponto da rapadura. Ela puxa, ó. Quase bom. Eu estudei que povo lá tudo, que Quase, povo ó. lá. Quer comer, Paulo? Daí. Tá quase bom, viu bem? Você Já tá arrumou? igualando. Já. Você Deixa ela um arrumou? pouquinho mais branda hoje, viu? Tá. Sabor bom, hein? Eu acho que é bom. Vamos ver se... Olha, pronto. Sim. Aí essa bonita. Essa maneirguinha de lá que ela encaixa melhor. Viu? Ah, esse aqui que é minha? É. Agora vai pro gamelão. Também não. Essa hora é a hora que a Iracema sofre. É. Olha, peso. Você já imaginou a temperatura que tá isso aqui, Paulinho? Nossa, tá quente, hein? E a cor tá Excelente, né? excelente, hein? Aqui minha mão.
Ô Iracema, lá na casa do vô Anísio, vocês rapavam a gamela, não? É? O mais gostoso, né? O mais gostoso é a rapa aí, do... É, e quando era de amendoim? Nossa. Era mais saborosa, é de amendoim. Não, você quer fazer puxa pra você? Você gosta? Vai lá fazer, ó. Vocês mesmo faz, ó. Ai, Você pega, você pega a água aqui, ó, aí pega a colher e tira aqui dentro e junta com a mão e tira. Esse processo aí é para esfriar e ela endurecer. É, Vou tirar Geraldo. uma aqui e você aprende. Vem cá pra você ver. esse aqui é pra ela virar rapadura, porque aqui é Uhum. melado. Aí ainda é melado. É. Você pode ver que ela vai, conforme vai batendo, ela vai mudando até a cor. Uhum. Vamos tirar um cisquinho que tem meio. Eu vou catar, espera eu queimar um pouquinho. Eu vou catar. De vez em quando aparece. Deixa eu ver esse aqui. Aí vai embaixo. Aí, ó. As formas. Ô Geraldo, eu estou assistindo aqui você e gravando, você fazendo aqui e fico pensando. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, o que que agrega de valores assim sentimental assim na vida de um casal fazendo essas coisas junto? O que significa isso para você? Ué, tem muita gente que tem eu crescendo como referência de casal, né? Então você vê que a nossa vida não é diferente do que você está vendo aqui. Esse é é uma o... situação grande, porque nós dois... Vocês combinam 100%? Não. Mas as ideias batem, então por isso que nós tá nessa luta. Aí a convivência se torna mais
mais prazerosa, É né? prazerosa, harmônica, né? É. Tudo, né? Porque não vai encher. Olha aí, imaginando o processo que é, ó. Desde a plantação da cana, que vai o ano inteiro. Aí cortou a cana ontem, né, Geraldo? É. Aí nesse gamelão, até chegar nesse ponto, foi mais de 60 litros de guarapa. Foi. Aqui é a finalização de... Aí é a parte final, né? Aí já tá na forma. Aí foi, Tem casa também tem a turminha lá. é lá na tua casa, na beirada do mato, né? Isso vai muito, né? Você tem camomila doidada, hein? Olha, você não quer apanhar um pouco pra você levar pra você? Uai, Eu não vou apanhar esse ano. o que serve camomila? Você faz chá, Chá calmante, você digestivo. seca ela na sombra, Ah, eu... atrás da porta, aí tem sacolinha, você pega lá. Ah, Você apanha. aí seca na sombra e depois vai fazendo chá. Ué, depois você faz o chá. É a camomila que você... Aí, Paulinho, aqui já não usa cuia, aqui já modernizou um pouquinho, tá vendo? É, aí você já usa uma panelinha Panela de de alumínio, alumínio batido. né? E hoje, Geraldo, o que a gente percebe é que as cabaças também, ela parece que ela não é tão forte igual antigamente, né? E não produz também, Não produz, né? É difícil de... Eu cheguei a plantar cabaça aqui umas vezes e não produziu. Sei. As cabaças que eu tenho aqui foi ganhada. Ah, é? Essa ficou no ponto exato. Ficou ótimo. Vai dar mais de 20, Geraldo. Ah, acho que não. Será que não? Não, tirou muito Foi melado. muito melado. É, o tacho tava bem cheio, tomara, mas eu acho que não. A mulher da Rafa não veio. Então, eu falei pra ela vir 8 horas, que tava descendo, não apareceu, o papai ficou, eu não quis fazer ela. A mulher vinha comer rapa, não apareceu nada. Ah, A Rosa deve conhecer ela também. Eu falei, a mãe Bruna. quem quer? A mulher do Tunicão ali da... Ah, da irmã de cidade. Sementinha? É, Ah, sim. irmã de sementinha. Qual dela? Neuza. Neuza. Ela gosta de rapa. É, está até doente, de vontade de comer rapa, porque ela trabalhava no engenho quando ela era criança, o pai dela. Agora tem que Ela, provar, né, ela já Paulinho? tem... Tem que provar, né? Eu vou experimentar um pedacinho. É, ué. Ela já não é muito novinha, mas não. Não, né, não. É uma espontânea, alegre. É divertido. Ah, eu sei. Quem gosta, come à vontade. Então, Geraldo, a primeira parte, a primeira taxada foi feita, né? Foi. Qual que é a sensação de estar lidando com isso? Ah, Agora, o resultado final. Deu tudo certo? É alegria, né? Primeiro, agradecer a Deus, né, por poder proporcionar a gente mexer nisso aí, né? Isso é Graças a Deus, importantíssimo, tá com né? saúde. Porque se não tiver saúde, você não fica ali de jeito nenhum. Uhum. É igual eu falei pra você quente, calor e água fria. Tanto nós estamos usando água quente agora por causa disso. Uhum. E é o casal aqui, né? Olha, coisa mais linda do mundo, viu? Ver vocês dois assim.
E eu também quero agradecer muito vocês dois, viu? E fala alguma coisa também, Iracema. Você? Obrigada. Aí depois eu por ter agradeço vindo você. aí filmar. Eu fico muito feliz. Já é 27 anos juntos, né? É. 27 anos de 27 história anos de junto aí. história. Sempre Compartilhando É. os mesmos gostos É. e vivendo a vida. É, nossa alegria, nossas dificuldades, né, velho? Isso é Mas estamos maravilhoso, aí né? seguindo junto. E eu quero parabenizar vocês dois, tá? E agradecer muito de dar essa liberdade da gente vir aqui gravar vocês, né? E isso vai ficar, isso é mais uma homenagem para as pessoas, porque a gente vê, a gente enxerga nas pessoas um coração bom, né? E a gente sente prazer em compartilhar esses momentos. Aí eu quero agradecer muito vocês dois por dar essa liberdade pra gente estar aqui na casa de vocês, gravando e fazendo esse vídeo que vai ficar aí pra posteridade, né? Pros os netos, bisnetos, né? Volte sempre. Então, muito obrigado vocês dois, viu? Seja Que sempre Deus bem-vindo. abençoe muito a vida de vocês, Amém. cada dia mais, Nós Amém. todos. tá bom? Um abraço forte pra vocês dois. Porque o povo falando que as coisas choram. E quando você vê uma reportagem no jornal, uma coisa sofrida, nossa, pai. E chora de alegria também, viu? Você chora de alegria, mas chora. É. E outra, porque, sabe por que a gente chora? A gente se põe no lugar do outro. Tem o Paulo, não mora aqui não. Então, você vê. Então, é coincidência. Quando tem que acontecer, né, Rosa? É a minha bênção da minha vida. Que bom, né, Rosa? Tudo, graças a Deus, encontra a paz, né?